Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Jornal das 7 com Luís Soares. O Ministro da Defesa lamenta a morte de um jovem militar em Lamego. Nuno Melo garante que tudo será apurado. O jovem que estava desaparecido desde ontem à noite terá morrido depois de um incidente que ocorreu durante um curso de operações especiais em Lamego. À chegada à Turquia, onde vai passar esta semana para fazer visitas no âmbito de investimentos das indústrias de defesa, o Ministro falou aos jornalistas sobre a morte desse jovem, aproveitou para dar as condolências à família. Disse também que o Exército abriu um processo de averiguações, garante que tudo será apurado. O Ministro da Defesa aproveita também para dizer que o Ministério vai prestar todo o apoio necessário à família. Já hoje, o Bloco de Esquerda tinha pedido também mais esclarecimentos ao Ministério da Defesa sobre as circunstâncias desta morte. O partido considerou imperativo o escrutínio público sobre os cumprimentos dos protocolos de segurança e a gestão de risco em condições meteorológicas extremas. E o PS questiona ao Primeiro-Ministro se há sintonia dentro do Governo sobre o negócio entre a Galp e a antiga Cepsa. A Ministra do Ambiente remete para o comunicado emitido pelo Governo. Em causa o negócio relacionado com a fusão das áreas de refinação e retalho de combustíveis da Galp com a espanhola Moeve, a antiga Cepsa. O Partido Socialista enviou ao Primeiro-Ministro uma pergunta a pedir ao Governo para clarificar a posição que tem sobre estas negociações. O PS entende que há opiniões divergentes dentro do Executivo, nomeadamente entre o Ministro da Economia e a Ministra do Ambiente. Ora, questionada pelo PCP na Comissão Parlamentar de Ambiente, Graça Carvalho remete para o comunicado emitido pelo Governo, diz que vai continuar a acompanhar os desenvolvimentos deste negócio. O Governo emitiu um comunicado, é um assunto liderado pelo Sr. Ministro da Economia, em estrita ligação ao Sr. Primeiro-Ministro, como não podia deixar de ser, ao Sr. Ministro das Finanças, que, portanto, a par pública, que tem a representação dos 8% na Galp, e a mim própria. Portanto, dizendo que iremos seguir os desenvolvimentos desta questão. Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente. Em causa está o controle da única refinaria de Portugal, indispensável para a segurança do abastecimento, e também a possibilidade desta operação ser alvo de uma avaliação por parte do Governo ao abrigo do regime de salvaguarda dos ativos estratégicos. A Ministra do Ambiente anunciou também que o Governo vai lançar um programa de apoio à compra de painéis solares pelas famílias que queiram produzir energias renováveis. O Ministério da Justiça confirma que houve contactos informais com a Ordem dos Advogados sobre as mudanças nas defesas oficiosas. No entanto, o Ministério da Justiça sublinha que avisou o bastonário dos advogados que não há base legal para fazer alterações. Hoje mesmo, no programa Justiça Cega, o bastonário João Massano admitiu que apenas abordou o Ministério da Justiça de modo informal sobre a ideia de constituir equipas fixas de advogados oficiosos para acompanhar os megaprocessos. Ontem, o Ministério tinha recusado em comunicado que estivesse a par desse processo, mas ao final da tarde esclareceu que houve 2 contactos informais do bastonário com a equipa de secretários de Estado da Ministra Rita Alarcón Júdice. Um deles foi transmitido ao bastonário que não havia enquadramento legal para as pretensões da Ordem dos Advogados. A socialista e presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, alerta que a eleição presidencial não está ganha para António José Seguro. Patrícia Almeida, deputada do Chega, entende que Ventura vai ter pelo menos 30% dos votos dos portugueses no dia 8 de fevereiro e recusa que esse seja um cenário de derrota. Foram ambas convidadas esta tarde aqui na Tarde Política. Luís. Foi no A Caminho de Belém. A antiga deputada do PS, Ana Abrunhosa, diz que um voto em Seguro é um voto pela democracia e social-democracia, contra as ideias de André Ventura. Já quanto à mais recente sondagem diária da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, JN e TSF, que dá hoje mais de 60% dos votos ao candidato apoiado pelo PS e menos de 30% a André Ventura, Ana Abrunhosa lembra que nada está a ganho e alerta para os riscos de uma abstenção significativa no próximo dia 8. Se as pessoas começarem a ter esta confiança de que já está a ganho,
será José Seguro que perde. E, portanto, aqueles que querem ter um presidente social-democrata que valorize os valores da democracia e que tenha consciência de que os valores da democracia estão sempre em causa e que esta eleição, nos tempos de hoje, é absolutamente determinante, esses ninguém pode ter a certeza. As sondagens não são votos. Ana Abrunhosa recusa que seja insuficiente haver apenas um debate único de 75 minutos entre os dois candidatos antes da segunda volta das presidenciais, que vai decorrer daqui a cerca de hora e meia. Quem não concorda é Patrícia Almeida, deputada do Chega, considera que é incompreensível António José Seguro recusar o debate das rádios. Patrícia Almeida diz também que André Ventura já teve uma grande vitória ao passar à segunda volta e deixa ainda um prognóstico para o próximo dia 8. Eu, que ando na rua diariamente em campanha, parece-me bastante difícil ter menos de 30% de Mas ter menos de seria uma derrota para André Ventura? Não seria uma derrota. Eu acho que a grande vitória de André Ventura, e apesar de, ao contrário daquilo que dizem, ele quer efetivamente estar nesta candidatura e quer efetivamente ser Presidente da República, já teve a sua primeira grande vitória, que foi passar à segunda volta. E está neste momento a caminhar para a Presidência da República. Culminar dessa grande vitória será a eleição. Patrícia Almeida, apoiante de André Ventura, e Ana Abrunhosa, que apoia António José Seguro, estiveram esta tarde no A Caminho de Belém. Daqui a hora e meia, às 8h30 da noite, começa o único debate entre António José Seguro e André Ventura, a caminho da segunda volta das presidenciais. E temos também de olhar para o estado do tempo. Luís, prevê-se um agravamento do estado do tempo nas próximas horas. Exatamente, por causa da aproximação da depressão Christine. A maior preocupação é o vento, que durante a próxima madrugada pode atingir rajadas de 140 km por hora no litoral norte e centro. Pode mesmo ultrapassar esta intensidade em alguns locais. O aviso da Proteção Civil alerta ainda para chuvas fortes que poderão causar inundações e deslizamentos de terras em zonas mais vulneráveis. Por isso mesmo, a Proteção Civil apela às pessoas para que tomem as devidas precauções. Entretanto, há já alguns efeitos das últimas depressões que têm passado pelo país, nomeadamente o rio Tâmega, que galgou as margens na cidade de Chaves. Algumas ruas e vias de acesso foram interditadas e moradores e comerciantes avisados para salvaguardar os bens. Também em Braga, uma família de 4 pessoas ficou desalojada em Nogueira, devido à inundação da casa onde viviam. E em Montalegre, as escolas vão estar fechadas amanhã por causa das previsões de queda de neve, de chuva e também de vento. À meia da tarde, cerca de 1.700 clientes estavam sem energia elétrica. Bragança, Leiria e Porto Alegre eram, na altura, os distritos mais pressionados, mas a Redes continua a trabalhar para que a energia seja reposta. Futsal, Portugal venceu a Hungria por 5-1 para o europeu e, desta forma, fica apurado para os quartos de final da competição. Ainda assim, vai ter que defrontar também a Polónia, no jogo marcado para quinta-feira, às 7h30 da tarde. Já decorre o velório do guitarrista António Cheinho no seminário de Alfragide. O funeral realiza-se amanhã. O corpo do músico de 88 anos, que morreu hoje, sai às 10 da manhã do seminário de Alfragide em direção ao complexo fúnebre de Setúbal, onde se realiza a cerimónia de cremação pelo meio-dia. E é a história de como dezenas de mulheres portuguesas se tornaram seguidoras de um guru que acabou preso por suspeitas de alegada exploração sexual e tráfico humano. Falo de Os Segredos da Seita do Yoga. É o novo podcast Plus Observador que acaba de estrear. É o resultado de uma investigação jornalística que recolheu o testemunho de várias mulheres. No fundo, acusam uma escola de yoga em Lisboa de ter sido o ponto de partida para uma seita internacional que envolve sites pornográficos e casas de massagens eróticas. Ora, e tudo começava com uma experiência de yoga normal, mas depressa evoluía para um mundo de segredos, juramentos e relações poliamorosas. Não é que as relações monogâmicas fossem proibidas na escola, diz Lara, que entrou na Nata de Lisboa justamente pela mão de um amigo que havia de se tornar namorado. Eram só desaconselhadas e vistas como menores. Por isso, sempre que possível, deviam ser evitadas, de forma voluntária ou com uma pequena ajuda de outros alunos e alunas. Chegaram a existir casais, às vezes até pessoas casadas, que frequentavam as aulas, e a haver sempre, por exemplo, mulheres um bocadinho a tentar seduzir aquele homem e homens a tentar seduzir aquela mulher. No fundo, para tentar tirá-los da monogamia. Não sei se era
pronto, se era propositado, a forma como era vista a monogamia era que era uma coisa demasiado fechada, não é? Um certo do primeiro episódio, o episódio de estreia de Os Segredos da Seita do Yoga, é o mais recente Podcast Plus do Observador. É uma série narrada pela atriz Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. A investigação e os guiões dos episódios são das jornalistas Mariana Marques Tiago e Tânia Pereirinha. E eu sei que sou suspeito, mas vale mesmo a pena. Claro que vale.